Último vídeo a respeito dos gases, para finalizar esse conteúdo aqui sobre os 3 estados da matéria e aplicações do princípio de Bernoulli, onde no nosso cotidiano a gente vai conseguir verificar a aplicação desse princípio. Então, quando a sustentação é igual ao peso, o voo horizontal é possível. Assim, ó, o princípio de Bernoulli explica, em parte, o voo de pássaros e aeronaves. Tente soprar uma folha de papel na parte superior e essa folha ela vai se levantar porque o ar passa mais rápido sobre a parte superior da folha do que na parte de baixo. Tá aí a imagem mostrando, exemplificando o que está sendo dito, né? Você segura uma folha de papel, sopra na parte de cima, o fluido aqui em cima vai ter maior velocidade significa menor pressão, então essa folha ela vai começar a subir. Então, devido à forma e à orientação das asas do avião, o ar ele passa um pouco mais rápido sobre a parte de cima da asa do que na parte de baixo da asa. A pressão acima da asa é menor do que na parte de baixo da asa, devido ao princípio de Bernoulli, e aí a sustentação, que é essa força para cima, criada pela diferença de pressão, vai fazer com que o avião ele seja forçado a subir. Então, mesmo uma pequena diferença de pressão multiplicada por uma grande área da asa pode gerar uma força considerável. Por isso, aviões grandes têm asas maiores. Então, a sustentação desse avião ele vai ser maior para velocidades mais altas e áreas de asas também maiores. Já os planadores, que são aviões mais simples, eles têm baixa velocidade, então eles vão ter que ter asas muito grandes em relação ao tamanho da fuselagem. São asas bem compridas para poder aumentar a superfície de contato. Então, as asas da aeronave que se movem mais rapidamente são relativamente pequenas, que são os aviões monomotor, geralmente utilizado aí para turismo e pequenos passeios e transportes aéreos, tá? Como também o avião agrícola, né, de pulverização. São aeronaves mais pequenas, que se movem mais rapidamente, né? Mas eles têm aqui asas que precisam considerar esse princípio de sustentação da aplicação do princípio de Bernoulli. Então, a pressão do ar acima da asa ela é menor do que abaixo da asa. E aqui a gente tem as linhas que foram estudadas no vídeo anterior, mostrando essa diferença de pressão, ok? As linhas aqui, nessa região na parte superior da asa, estão mais concentradas, indicando maior velocidade do ar acima da asa. Aqui as linhas estão mais espaçadas, indicam que aqui a velocidade está menor. Velocidade menor, maior pressão. Velocidade maior, menor pressão. Lembra, pressão e velocidade, duas grandezas inversamente proporcionais no princípio de Bernoulli. Então, a pressão atmosférica diminui com o vento forte, porque está aumentando a velocidade do vento. A pressão do ar acima de um telhado é menor do que a pressão do ar dentro do edifício quando há vento soprando. Interessante isso, né? Isso produz uma elevação que pode resultar no telhado sendo arrancado. E aí agora a gente vê aquelas imagens de tempestades e telhado sendo arrancado exatamente devido à diferença de pressão entre dentro da casa e fora da casa. A menos que o edifício seja bem ventilado, o ar estagnado dentro pode empurrar o telhado para fora. Então, em ventos fortes, a pressão do ar acima de um telhado pode diminuir drasticamente. Então, devido à diferença de pressão fora e dentro, esse telhado ele pode ser ejetado em dias de tempestade. O princípio de Bernoulli ele está parcialmente, ou seja, em parte, envolvido nessa trajetória curva de bolas giratórias. Quando no caso do beisebol o movimento da bola é de girar, pressão de ar diferentes são produzidas em lados opostos da bola. Eu mostro isso para você aqui com um desenho, né? Então, as linhas de corrente são as mesmas de cada lado de uma da bola que está girando.
ok? Então aqui a gente tem uma bola que foi arremessada sem giro. Então a gente tem aqui iguais quantidades de velocidade e pressão no lado de cima e no lado de baixo. Mas uma bola que vai ser lançada com efeito, né, que é o que eu vou querer dizer aqui com essa imagem, nós vamos ter uma bola giratória produzindo uma concentração de linhas de corrente. Então, diferente do que foi mencionado aqui, quando a bola está girando em torno de si, ela muda o ar ao redor dela, de forma que na parte de cima você vai ter que as linhas de ar elas estão mais concentradas, indicando que o ar nessa região acima da bola está passando mais veloz e, portanto, aqui tem menor pressão. E aqui embaixo as linhas de ar estão mais distantes. Significa que aqui o ar está menos veloz e, portanto, tem mais pressão. E a seta aqui em vermelho está dizendo, então, que essa bola está subindo, devido à diferença de pressão entre na parte de cima e a parte de baixo dessa bola. Então, vamos lá. A gente pode falar, então, de colisões desses barcos. Navios que passam num leito de rio, eles correm risco de uma colisão lateral. A água que flui entre os navios se move mais rápido do que a água que flui ao longo dos lados externos. Eu vou mostrar uma imagem disso acontecendo, tá? Então, as linhas de corrente estão mais próximas entre os navios do que do lado de fora. A pressão da água atuando contra os cascos é reduzida e a maior pressão do lado externo força os navios a se aproximarem. Dessa forma aqui, ó. Você tem dois navios. Aqui você tem uma certa quantidade de água e esses navios estão afastados. Quando você coloca um fluxo de água entre os navios, então você aumenta o fluxo de água entre eles, a velocidade diminui a pressão, o líquido fora vai fazer com que o líquido na região externa aqui dos navios empurra eles um contra o outro. Falando das cortinas de chuveiro, aqui eu não tenho imagem não, mas também é uma coisa que se aplica no nosso cotidiano, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde a cortina de chuveiro ela é usada para separar o box do banheiro, quando tem banheira dentro do banheiro, né? O que acontece com a cortina do chuveiro quando a água do chuveiro é ligada no máximo? O ar próximo ao fluxo de água é sugado para o fluxo de menor pressão, e ele é arrastado para baixo com a água que cai. Então, o fluxo de ar vai seguindo o fluxo de água, quando você liga o chuveiro com toda a força. E a pressão de ar dentro da cortina ela vai ser reduzida, e a pressão atmosférica do lado de fora vai empurrar a cortina para dentro do banheiro, tá? Então, responde aí no seu caderno, esse vídeo final, como é possível o voo na horizontal. Deixa a sua resposta no caderno. Agradeço enormemente a paciência de vocês até aqui, ok? Conte comigo para os seus estudos. Parabéns para quem está se dedicando, seguindo aí as ideias do vídeo. A gente se encontra na sala de aula com um novo assunto, além dos estados sólido, líquido e gasoso. Obrigado pela atenção e paciência. Até lá. Tchau, tchau.